Tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o professor Joe de Geografia. Junto com a professora Claudinha, hoje eu vim trazer uma curiosidade para vocês. E para você aprender, fica ligado aí. Vou multiplicar minha tela aqui e apresentar para vocês o mapa mundi, né? Mapa mundi. Olha só, nós já conhecemos, mas não parece que a América do Sul não parece um quebra-cabeça da África? Parece que ela encaixa certinho aqui. Tudo isso encucou muita gente no século XX. Muita gente ficou encucado com essa história de quebra-cabeça dos continentes. No século XX, no início do século XX, um famoso meteorologista chamado Alfred Wegener. Vou multiplicar a tela aqui para você dar uma olhadinha. Quem é ele? O Alfred Wegener, nascido em 1880, em 1º de novembro de 1880, falecido com 50 anos, né, em 5 de novembro de 1930, o Alfred Wegener apresentou uma teoria para a comunidade acadêmica dizendo que existia um supercontinente, ou seja, todos os continentes estavam juntos, que ele dava o nome de Pangeia. Dá uma olhada nessa fotinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Ele vai mostrar um supercontinente aí, ó, Pangeia, né? E que de pouquinho em pouquinho, em milhões de anos, eles foram se fragmentando, né? Então, existia para chegar na configuração hoje, né? Existia esse supercontinente e um superoceano, né, que é o Pantalassa, e o supercontinente, a Pangeia. Depois ele se dividiu, né, ele vai mostrar pra gente novamente aqui, é um GIF, né, que tá rodando, e ele se dividiu, depois de Pangeia, em dois megas continentes, a Laurásia e a Gondwana, que eles foram se dividindo, até chegar, né, no período quaternado, na era geológica, nos continentes que nós conhecemos hoje. Beleza? O Wegener, né, muito famoso aí, ele foi ridicularizado pela comunidade acadêmica da época. Você tá louco? O que é isso? É um absurdo isso aí, né? E o Wegener, infelizmente, faleceu e não conseguiu, né, provar sobre a sua teoria, né, que é a teoria da deriva continental. Para ele, os continentes ficavam boiando, né? Então, para explicar essa teoria da deriva continental, eu coloquei uma bacia com água, né, para representar o manto da Terra. E o Wegener acreditava na sua teoria que eram os continentes que estavam se movimentando sobre o manto, né? Então, peguei uma folha aqui, ó, e vou colocar, né, sobre o manto, né, a água que eu coloquei para o pessoal entender, sobre o manto, né? E ele acreditava que ficava assim boiando, que em milhões de anos, né, era um supercontinente, a Pangeia, e que depois de muitos anos eles foram se fragmentando, né, formando a Gondwana e a Laurásia, que depois se fragmentou novamente, chegando, né, na atual configuração dos continentes que nós temos hoje, né? Então eu coloquei essa folha para representar, né, que os continentes estavam boiando, que era a teoria da deriva continental, que muita gente, né, ridicularizou o Wegener por isso. Muitos anos depois, cientistas retomaram essa teoria, né, e acabaram desenvolvendo a teoria da tectônica de placas, que nós vamos falar agora. Antes de falar, né, da teoria da tectônica de placas, é muito importante nós sabermos que, vira e mexe, a gente vê notícias nos meios de comunicações sobre terremotos, tsunamis, vulcões em erupção. Tudo isso, meus caros, é porque a Terra está em constante movimentação. Ou seja, essa movimentação que nós estamos falando agora é as ondas sísmicas que a Terra está emitindo por causa do choque, né, ou afastamento das rochas. Então, vamos entender mais sobre a teoria da tectônica de placas. A Terra, ela é redonda e internamente, vou mostrar para vocês na fotinha aí, ó, multiplicando tela, e internamente ela se subdivide em 3 partes. Nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto
e o núcleo da Terra. Beleza? Depois de saber isso, vamos analisar aqui, ó, a parte superficial da Terra. Olha só. A crosta se divide em duas partes. A crosta continental, que é uma crosta muito mais espessa, né? De 25 a 50 quilômetros, e a crosta oceânica, que é essa camada fininha aqui, ó, de 5 a 10 quilômetros, certo? Mas tudo é a superfície da Terra, né? A crosta terrestre. Então, alunos, para que você possa entender melhor, né? Você está vendo esse mapa das placas tectônicas. Quem vê, pensa, né, que o planeta Terra, a crosta dele, né, que é esse número 1, tá assim, ó, certinha, bonitinha e tudo mais. Na verdade, ela tá toda quebrada, assim como tá mostrando aqui. Parece que alguém pegou um martelo e ficou batendo, né? E acabou dividindo em 14 grandes placas tectônicas e também, né, em 38 menores, totalizando 52 placas tectônicas. Então você percebe, né, o Brasil faz parte aqui da placa sul-americana, né, e tem um monte de placa para todo lado. A divisa dessas placas nós damos o nome de fissura, tá vendo? Acontece as fissuras das placas tectônicas. Então, podemos perceber que, na verdade, não são os continentes que estão à deriva, né, como se fosse uma jangada. O que estão à deriva são as placas, ou seja, ela está boiando sobre o manto, diferente do que o Wegener estava acreditando que eram os continentes. Bom, alunos, então nós já sabemos que as placas estão se movimentando. E como essas movimentações? Simples. Essas movimentações podem se afastar, elas podem se chocar ou elas podem deslizar uma nas outras. E aí, exatamente o que acontece, né, o vulcanismo, é exatamente aí que acontece o terremoto, pode acontecer o tsunami. Bom, aí surge uma pergunta: por que as placas tectônicas se movimentam? Nós sabemos que o manto é magma. O magma é muito quente, uma alta temperatura, e isso, né, faz como se a tampa da nossa panela ficasse, né, se movimentando porque está fervendo embaixo, né? Isso cria um movimento de orogênese, que é esse movimento que as placas ficam se movimentando, e pirogênese, que ela se movimenta do lado assim vertical, né? Parece que a tampa fica pulando, né? Então, o que nos interessa agora, né? E eu vou colocar alguns vídeos da professora Claudinha para que vocês possam entender de uma maneira muito gostosa essa parte. É um vídeo de orogênese, né? A orogênese é um movimento que a placa faz de modo horizontal. Ou ela se converge, batendo uma na outra, ou ela se diverge, né, se afastando uma da outra, ou ela pode, né, se esfregar aí uma na outra, fazendo uma falha geológica. Acompanhe os vídeos aí da professora Claudinha, que ficou muito legal e gostoso de entender esse movimento de orogênese, para entender quando acontece, né, o terremoto, quando acontece, né, o dobramento moderno formando uma cadeia de montanha de uma maneira muito gostosa. Vou separar vídeo por vídeo para que vocês possam entender, tá bom? Vamos começar pelo vídeo do terremoto. Vamos ver como ela vai nos explicar isso aí. Onde nós vamos representar uma colisão entre a placa continental e a placa oceânica. Nós temos agora a bolacha champanhe e uma de maisena. Nós vamos colocar então, ou melhor, pressionarmos o biscoito champanhe em direção ao biscoito de maisena, até que esse biscoito de champanhe se sobreponha ao de maisena. O que nós estamos representando aqui? Se tivéssemos uma camada de solo, estamos representando um movimento de terremoto. Bem, alunos, então para que você possa entender mais sobre esse choque aí e que acontece o terremoto, eu preparei para vocês um vídeo da TV Cultura para explicar isso aí de uma maneira mais gráfica. Acompanhe aí.
A atividade sísmica está concentrada ao longo da crosta terrestre, próximo aos limites das placas tectônicas. O atrito que resulta do choque entre essas placas, que estão em constante movimento, libera uma forte carga energética. Dependendo do impacto, uma onda de choque se propaga até a superfície. Essa energia liberada é sentida como um terremoto. As zonas sísmicas mais ativas do mundo estão localizadas em países da Ásia, no norte da África e nas Américas. Estabelecida no fim da década de 1970, a escala de magnitude de momento mostra-se mais eficiente que a tradicional escala Richter. Em teoria, não há limite para as medições. Na história, não há casos de maior magnitude do que o terremoto de 9,5 pontos registrado no Chile em 1960. Uma das principais funções da escala é servir de alerta contra outros fenômenos naturais que podem ser desencadeados pelos abalos sísmicos, como deslizamentos, avalanches e até tsunamis. Bem, agora nós vamos ver sobre o movimento de divergência dessas placas. Olha o vídeo, uma delícia desse vídeo da professora Claudinha. Vocês perceberam que tem duas bolachas de maisena, uma sobre a outra. Nós vamos primeiramente apertar levemente as bolachas em direções contrárias. É possível perceber que formou-se uma depressão entre essas bolachas. Então nós estamos verificando aqui que há um limite que diverge entre uma bolacha e outra. Bem, alunos, agora eu vou mostrar um outro vídeo da professora Claudinha sobre o movimento de convergência. Do ponto de vista geológico, nós vamos chamar de dobramento moderno, que é quando uma placa se choca com a outra, só que uma mergulha sobre a outra, ou seja, formando aí uma cadeia de montanhas. Aí que surgiu, as cordilheiras dos Andes, a cordilheira do Himalaia e muitas outras que nós temos espalhadas por esses locais aonde aconteceram. Do ponto de vista geológico, é chamado de dobramento moderno. Moderno porque faz só 65 milhões de anos. Para uma atividade geológica, é pouco tempo. A Terra, se formou, como nós vimos em vídeos passados, em mais de 4,5 bilhões de anos. 65 milhões de anos é modernidade. Acompanhe o vídeo. Temos agora duas bolachas champanhe que foram umedecidas na água por alguns segundos e nós vamos lentamente empurrar um contra o outro. O que é possível perceber? Que há um levantamento entre as bolachas e nesse levantamento ele vai se assemelhar ao aparecimento de montanhas, de erupções vulcânicas e até terremotos que podem acontecer, ok? Bem, quando as placas se esfregam uma na outra aí, nós chamamos de limite transformante, ou nós podemos falar de falhas transformantes ou falhas geológicas, enfim, são esses os nomes geralmente utilizados. Na fotinha que está aparecendo aí para vocês, mostra esse movimento de orogênese, esfregando uma na outra. O que pode acontecer, Nós temos um local muito famoso que é entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, que ela tem lá a falha de San Andrés, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Dá uma olhada no vídeo da professora Claudinha aí para mostrar como é esse movimento aí. E último, nós vamos verificar como acontecem as falhas geológicas. Nesse caso, nós viramos as bolachas champanhes, a parte seca, e vamos empurrá-los em direções contrárias. Nessa situação, nós vamos verificar que apenas há um deslocamento horizontal das placas, sendo que esse tipo de deslocamento é identificado como uma falha geológica. Bem, depois dessa aula, é fato que deu fome e a gente já está com vontade de comer esse monte de bolacha que a professora Claudinha mostrou. Mas eu vou pedir, leia o seu livro didático quando você puder, para você entender mais sobre esse movimento geológico que acontece no planeta Terra, tá bom? Tchau para vocês!